Olha, as investigações da Lava Jato atingiram diretamente um setor, o da construção, porque muitas empreiteiras foram apontadas pelas investigações policiais e pela Justiça como protagonistas em um cenário de corrupção envolvendo grandes empresas e grandes instituições. De que maneira isso afetou, de certo modo, este setor? Nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do CONFEA, que é a Confederação de Engenheiros e Agrônomos do Brasil, e que vai trazer informações para a gente a respeito especificamente deste assunto. Dr. Joel Krieger, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal do Piauí. O CONFEA acha que a Lava Jato passou dos limites? Então, nós temos uma situação que envolve diretamente a engenharia, mas na realidade ele é um problema muito mais amplo da sociedade brasileira, né? O problema de governança, o problema da corrupção como consequência desses modelos de governança. Então, toda vez que nós temos um problema, gera também uma oportunidade. Então, as empresas brasileiras da área de engenharia, elas estão, na realidade, agora estabelecendo novos modelos de governança para que não tenha mais problemas como o que aconteceram na Lava Jato. E vamos deixar claro que essas situações que ocorreram com a Lava Jato, elas são situações que, apesar da repercussão grande dos valores envolvidos, mas elas não representam o que significa a engenharia brasileira. Os profissionais brasileiros, os engenheiros, né, os agrônomos, que a gente representa também no Conselho Federal, todos os profissionais de geociências, eles com certeza, a sua grande maioria absoluta, não partilham desse tipo de situação e são pessoas idôneas. Então, nós temos que separar um pouco, né, essa questão da engenharia, esse envolvimento, né, e ela teve uma grande repercussão, lógico, porque os valores envolvidos foram valores significativos. E essa imagem preocupa, presidente? Claro que toda vez que você tem um dano de imagem, ele te traz preocupação. Então, isso que nós queremos reverter. Nós estamos assumindo o mandato agora em janeiro, à frente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e uma das nossas metas, uma das nossas ações principais é nós fazermos a valorização das nossas profissões, dos nossos profissionais e das nossas empresas de engenharia. É fundamental que a gente tenha aí um entendimento claro da importância dessas empresas de engenharia, desses profissionais e dessas profissões para o desenvolvimento nacional e para a soberania nacional. Na sua opinião, presidente Joel Krieger, a condenação das grandes empresas de construção do país podem prejudicar o mercado? Que tipo de colapso ou de que tipo de problema uma repercussão tão negativa pode trazer para o sistema de construção? Na realidade, nós defendemos separar a empresa dos seus gestores. Nós não podemos punir a empresa porque os seus gestores tiveram uma má gestão, né? Porque essas empresas possuem um capital tecnológico muito grande, elas empregam milhares de pessoas, tem empresas que têm 200 mil, 300 mil funcionários, né? E esse corpo, principalmente da engenharia, ele acumula um capital tecnológico muito grande. Para determinado tipo de obra, você precisa ter um conhecimento anterior, uma expertise. Então, nós não podemos punir as empresas no sentido de fechar essas empresas ou de impedir que elas efetivamente trabalhem. Porque nós precisamos separar a governança. Você acaba criando um problema de falta de capacidade de fazer algumas obras. Exatamente. A impossibilidade de você fazer grandes obras de infraestrutura que o Brasil é muito carente, e como aqui no próprio Piauí nós temos grandes investimentos em infraestrutura, né? Desenvolve um estado que se desenvolve, tem um parque eólico, tem um parque de energia solar muito grande e precisa da engenharia, não só nessa área como em outras áreas, e nós precisamos de profissionais e de empresas que possam atuar. A Operação Lava Jato, ela de alguma maneira passou uma ideia para a população de que só existe obra de engenharia ou prestação de serviço de construção ao poder público se houver uma espécie de desvio com propinas, com esse tipo de relação com o governo. Como é que o senhor acha que deve mudar a mentalidade também dos gestores que procuram contratos com essas empreiteiras? Hoje, as empreiteiras e os engenheiros, eles são pressionados a ceder a alguns modelos que são contrários ao que diz a lei? Na realidade, nós precisamos fazer uma grande revisão da nossa legislação, né? Nós temos, às vezes, de um lado, falta de legislação em alguns campos e excesso em outros campos, né?
Por exemplo, modelos de contratação, como o RDC, né, que é o Regime Diferenciado de Contratação. É um modelo bastante complicado de você contratar obras de engenharia, porque você não tem ainda o projeto e aí você já vai ter que definir um preço. O importante é que a gente siga aquela questão clássica da engenharia. Você tem que fazer o planejamento, você tem que ter o projeto e você tem que ter a execução. E muitas vezes você ir direto para a execução, né, você contratar só a execução e depois você vai desenvolver o projeto, você pode passar a ter problemas, até porque você tem que ajustar um projeto a um valor daí de contrato. Né? O próprio modelo, por exemplo, na área ambiental, também nós defendemos uma revisão, muitas vezes, da legislação ambiental. Sim. Não que a gente queira atacar o meio ambiente, pelo contrário, a gente quer proteger o meio ambiente. Só que, às vezes, é tão complexa a legislação ambiental que uma licença ambiental acaba levando 6 meses, 1 ano, 2 anos. Uma burocracia grande que até é terreno fértil para certas relações. Exatamente, é um terreno fértil para aí ter algum desvio de conduta. Bom, esse é o principal desafio que o senhor tem como presidente do CONFER e o que traz o presidente da Confederação ao Piauí. Nós estamos iniciando um mandato tanto do presidente do Conselho Federal, no qual a gente participou de um processo eleitoral no ano passado, nós tivemos sucesso nesse processo eleitoral em todo o Brasil, e também os 27 CREAs, as nossas 27 unidades regionais, que são unidades autônomas, né? Nós formamos um sistema, então, eles também tiveram esse processo eleitoral e nós temos a posse dos 27 presidentes de CREA. Estamos hoje no Piauí, porque hoje vai ser o dia da solenidade de posse do presidente Ulisses, que foi eleito aqui no CREA Piauí, e nós estamos aqui prestigiando o nosso amigo Ulisses na sua posse, né, iniciando esse mandato junto conosco por 3 anos aí à frente da engenharia brasileira. E eu queria agradecer o presidente Joel Krieger, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, que está no Piauí para a solenidade de posse do novo presidente do CREA. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí. Obrigado, agradeço, e a engenharia brasileira vai estar sempre em pé e à ordem para o que for necessário para o Brasil. Tá certo, muito obrigado. Muito obrigado, presidente.